De volta com o programa Encontro Marcado. Estamos falando hoje de educação. Nós estamos traçando aqui, realmente fazendo um levantamento total aqui com a secretária de Educação, a professora Kátia Alencar, que está falando sobre a educação de Barreiras. Professora, nós estávamos falando da questão das críticas. A gente vê muita crítica, inclusive tem uma questão do sindicato. Eu queria saber da senhora aí como é que é essa relação da senhora com o sindicato. E as críticas lhe incomodam? Olha, eu não diria que incomoda. Essas críticas nos provocam. E nos provocam a trabalhar cada vez mais, nos provocam a rebater as críticas, mas nos provocam muito mais em agir proativamente do que dar margem às críticas. Existem críticas com fundamentos, que a gente responde com muito trabalho, e existem críticas infundadas. A gente tem uma relação muito respeitosa mesmo com os sindicatos. O único município que só na educação tem 3 sindicatos. Tem a APLB, tem o Sindicemb, que é o Sindicato de Servidores, e tem o Simprof, que é o Sindicato de Professores. Então, nós temos 3 sindicatos. A gente lida com os sindicatos tratando das questões. E eu costumo dizer aos sindicatos o seguinte: vamos provocar a Secretaria da Educação quando nós estivermos descumprindo algum direito dos servidores ou dos professores. O que nós temos hoje em embate com o sindicato é exatamente equacionando aqueles desvios de função que a gente encontra, seja entre os docentes, seja entre os servidores. O servidor que está fora de função, o servidor que está doente, que não pode estar em sala de aula ou trabalhando na escola e que não se afasta para tratamento da sua saúde. Permanece no quadro, permanece na escola e precisa ter uma função. Então, o nosso embate maior com o sindicato hoje o sindicato é nosso parceiro, deveria ser nosso parceiro, está nos ajudando a utilizar melhor os recursos do Fundeb. Se é 60% para professor em sala de aula, é para esse professor que a gente vai dar condições de trabalho, é para esse professor que a gente vai dar suporte pedagógico, é para esse professor que a gente vai dar avanços, titulação e a valorização na carreira tão sonhada e tão esperada. Barreiras tem um déficit de aplicação desses recursos assustador. Quem entra na gestão e encontra a folha de pagamento de professores com utilização de 97% do recurso do Fundeb, não acredita que esse recurso deveria estar também dividido para manutenção, para transporte, para merenda escolar, complementação, porque o governo do estado entra com os recursos. A senhora falou 90% só de salário? Só de salário do professor. Quando a gente soma a aplicação do MDE, que é dos recursos destinados ao desenvolvimento da educação como um todo, incluindo aí todas as fontes dos 25%, IPI, etc., quando a gente utiliza o salário do servidor, auxiliar administrativo, merendeira, porteiro, a gente passa a 117%. Então, os recursos de Barreiras não são suficientes desde 2008 para cobrir a folha de pessoal da educação. Esse restante é uma contrapartida da Prefeitura, então, dos recursos do FPM. É obrigação da Prefeitura manter. A legislação fala, no mínimo, 60% de aplicação em pagamento, mas a Prefeitura pode sim usar os 100%, desde que ela tenha recursos. Acontece que Barreiras não vinha ampliando sala de aulas, Barreiras não vinha aumentando o número de alunos, muito pelo contrário, de 2010 até 2016, a gente tem um crescimento mínimo do número de matrícula no município. Então, a gente não aumenta, porque o governo federal, ele repassa o recurso baseado na matrícula do ano anterior pela per capita. O aluno de creche hoje está 3.700 e alguma coisa. O aluno de ensino fundamental, ano é 2.700 alguma coisa. Então,
essa per capita, esse valor que é nos repassado, Barreiras fica no prejuízo, porque Barreiras contribui para o fundo muito mais do que ele recebe, do que ele é obrigado a aplicar na educação. Nós temos um prejuízo em torno, pelos cálculos que nós já fizemos hoje, de muito mais do que nós recebemos dos recursos do precatório, por exemplo. Puxa vida, interessante. Olha, professora, é o seguinte, existe um grande problema na educação, que é a questão da evasão. Como é que a senhora está trabalhando essa integração família, escola, para evitar a questão da evasão? A evasão no nosso município, ela não está tão grande assim. Ela hoje, a média da nossa evasão, calculada agora em 2017, ela ficou abaixo de 6%. É grande? É, porque o aluno, obrigatoriamente, ele tem que estar na escola. 5,67% de evasão em média é um número que a gente tem que se preocupar, porque ela deve ser zero. Evasão deve ser zero, porque a obrigação a família, do Estado e nossa, né, enquanto Estado, é colocar o aluno em sala de aula, obrigatoriamente a partir dos 4 anos de idade. Então, se o aluno ingressa e se ele evade por alguma razão, numa população de 122 mil alunos, ou de 22 mil alunos, numa população de 160 habitantes de Barreiras, 5% já é um índice muito alto, muito elevado, né? Nós temos aí uma população fora da escola. Nós temos que realizar uma chamada, a gente tem que buscar alternativa. Alternativa de gestão que nós estamos pautando. Melhoria na infraestrutura. Com a melhoria da infraestrutura e o suporte nos insumos, na reposição de equipamentos, as escolas não tinham ar-condicionado, obviamente, todas as escolas terão, mas as escolas não tinham freezers, geladeiras, fogões em condição de bebedouros, que é o mínimo que a escola tem que ter, bebedouros decentes para os alunos. As escolas não tinham, então isso são insumos que nós temos que dar. Os insumos pedagógicos também, os projetos, as atividades desempenhadas nas escolas. Se a escola não era atrativa, não tinha tudo isso, não tinha banheiros dignos, não tinha condição digna, é muito difícil trazer o pai para colaborar dentro da escola. Diante de tudo isso, 5% não é muito alto. Muito difícil. Então, hoje, com as escolas que nós já entregamos, nós percebemos, e a gente está planilhando isso para comprovação, para o estudo, nós já percebemos um aumento na procura de vaga nas escolas que já foram entregues. É natural. O vizinho que morava ali perto da escola, que não acreditava em nada naquela escola horrível, hoje, quando ele vê a escola e a creche toda reformada, bem equipada, com brinquedos, com jogos, com material pedagógico para a educação infantil, ele bate lá, eu quero matricular meu neto, meu filho aqui nessa escola agora. Isso já começa a resgatar a credibilidade. Exatamente. Na escola. E aí a gente consegue, junto com a família, desenvolver políticas e projetos para a família estar junto conosco. A partir de agora, da conservação, do cuidado do zelo que antes não tinha, porque não tinha o que cuidar, não tinha o que conservar, a depredação era muito grande, e a partir daí, de estar junto conosco e diminuir, a gente ir à busca desses alunos. Hoje, nós temos uma ociosidade de vaga no município, aproximadamente de 5 mil vagas. Óbvio que em determinadas escolas onde a busca é maior não tem vaga, mas nós temos em todo o município em torno de 5 mil vagas para alunos e nós vamos trazer esses alunos para nossas escolas. Diante de tudo isso, qual o seu principal desafio à frente da Secretaria de Educação de Barreiras? Olha, o principal desafio hoje é concluir essas reformas. Nós estamos, paralelo a isso, trabalhando com o resgate da valorização do professor. Nós estamos trabalhando com projetos, atividades dentro das unidades escolares por segmento de ensino. E o nosso desafio hoje, eu confesso, é recursos humanos. É trabalhar com o professor concursado, trabalhar com o professor selecionado, de maneira que ele resgate a autoestima. O professor concursado
principalmente é o nosso maior desafio. Porque a gente tem que equacionar, a gente tem que se unir com os sindicatos para garantir os direitos dos professores. Nós fomos muito criticados na nossa relação com o sindicato por ter encaminhado à Câmara, o Executivo encaminhou à Câmara o projeto de lei 910, vocês sabem bem da polêmica que foi, para estancar, eu não digo barrar direito dos professores, mas para estancar a sangria de recursos do déficit, que eu falei, em torno de 117% só com salário, em direitos que se acumulavam, né, uns sobre os outros. Por exemplo, e que poderiam aí contratar novos professores com e o que é pior, no avanço, na progressão, muitos professores de 20 anos de carreira, de 25 anos de carreira, não tinham feito uma progressão, um avanço, continuavam com nível salarial muito aquém de uma minoria que já estava mais à frente. A exemplo, eu vou dar só um exemplo, para equacionar o déficit de licença-prêmio, por exemplo. A gente barrou, a gente não tem mais a licença-prêmio agora em crescimento geométrico, porque a cada ano que passa, um novo grupo de ingressantes, de professores concursados, teria direito à licença-prêmio. E se aumentando o déficit, nosso débito para com os professores. Então, o que nós estamos fazendo agora? Eu estou dando o exemplo da licença-prêmio. Nosso tempo está chegando ao final. Nós estamos concedendo essas licença-prêmio para os mais antigos, para quem não tirou, fazendo chamamento, dando oportunidade de direito, de progressão a todos por igual. Nós tínhamos uma série de coisas ainda para falar de merenda escolar, para falar de transporte escolar, muita coisa para falar, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. Mas a senhora tem mais 2 minutos aí para as suas conclusões finais. Olha, eu vou fazer um apelo, eu espero ser chamada novamente para esse bate-papo, porque nós temos que falar, sim, de transporte, a gente tem que falar dos nossos desafios, a gente tem que falar da merenda, a gente tem que falar de muitas coisas, né? Mas eu quero dizer à comunidade docente que eu disse que o nosso maior problema, o nosso maior gargalo hoje é recursos humanos para pagar a dívida que a gente tem com eles. Mas eu quero dizer que a equipe da Secretaria da Educação é a maior defensora dos direitos que o professor tem. E nós temos essa credibilidade, a gente acredita que tem essa credibilidade, não só por parte do prefeito, mas também por parte da categoria. Vocês precisam estar junto conosco, nós estamos garantindo isso e nós somos defensores dos direitos dos professores. Sem o professor, sem o aluno, a gente não vai avançar nunca, a gente não vai mudar o quadro da educação do município de Barreiras. Professora, muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite. E o convite já vou formular agora. Já pode, embora que a senhora quiser, para a gente vir aqui para falar mais de educação. E nós ficamos por aqui. O nosso encontro hoje foi com a secretária de Educação de Barreiras. Até o próximo programa.